Bem-vindos, amados. Fui levado ao inferno por 351 dias e ao céu por 40 dias. Sou pastor na Igreja da Capela Sagrada, no Congo, ordenado por um homem de Deus que me treinou nos caminhos do Senhor. É nesta igreja que sirvo a Deus. O Senhor me comissionou para compartilhar o testemunho das coisas que vi e vou relatar. Essa experiência começou durante uma oração noturna. Enquanto orava, vi uma luz intensa que era 100 vezes mais brilhante que o sol. Ao tentar verificar quem havia acendido a lâmpada, percebi que estava diante dessa luz intensa e desmaiei. Essa não foi uma experiência de morte, mas um transe, pois fui arrebatado no espírito e deixei meu corpo. Imediatamente ouvi uma voz no meio da luz que me chamou pelo nome. Aston, meu filho, você foi escolhido por Deus para ser uma testemunha das coisas que você está prestes a ver. Você contará ao mundo sobre segredos que eu lhe mostrarei, e você dirá a eles que o inferno é real. Quem se recusar a seguir meu caminho, cairá naquele lugar horrendo. Queridos irmãos, riqueza, dinheiro e bens terrenos não salvarão ninguém. O Senhor disse: As atrações, entretenimentos e prazeres deste mundo estão cegando a humanidade sobre a realidade da vida após a morte. Mas a humanidade deve entender que se o arrebatamento demorar, a morte virá como um ladrão em suas vidas. Amados, o Senhor me visitou e me mostrou a realidade da vida após a morte. O Senhor disse: Estou lhe mostrando isso porque quero que você vá ao mundo e conte ao mundo sobre a realidade da vida após a morte, para que eles saibam que existe vida após a morte. Quero que as pessoas que estão curtindo a vida saibam que o inferno é real e existe, e que após a morte há outra vida aguardando a humanidade, que é a morada dos mortos, que é a perdição e o reino dos céus. Irmãos, quando o Senhor veio, Ele me levou até uma montanha onde deveríamos ir para o inferno. Ficamos no topo da montanha. Perguntei ao Senhor: como um Deus amoroso pode criar um lugar de tormento como o inferno? Jesus respondeu: Eu sou o Deus do amor. Também sou o Deus da santidade e da justiça. Manifesto meu amor pelas pessoas na terra enquanto elas estão vivas. Mas quando morrem, elas enfrentam minha santidade e minha justiça. Estávamos no topo da montanha e o Senhor segurou minha mão, começando a subir. À medida que subíamos, o Senhor disse: Aston, agora você pode olhar para baixo. Quando olhei, vi 12 funis girando em alta velocidade nos 4 cantos do planeta Terra. No final, esses 12 funis se uniam para formar um enorme funil. Deste funil ecoava uma voz poderosa. Ouvi uma voz alta e estrondosa repetindo continuamente: Entrega! Entrega! Enquanto essa voz ressoava, vi 2 enormes mãos de um principado sobre a terra. Quando a voz pedia entrega, esse principado começava a reunir inúmeras almas falecidas na terra. Irmão, vi inúmeras almas humanas como areia caindo neste enorme funil. Este principado estava despejando-as como areia no funil. Eu disse ao Senhor Jesus: Mestre, o Senhor está vendo esse funil que está girando e essa mão enorme que está precipitando inúmeras pessoas no funil? O Senhor disse: Aston, o que você está testemunhando é a entrada do inferno pela qual entraremos para visitá-lo. Senhor, e essas mãos enormes que estão jogando inúmeras almas no funil? O Senhor disse: As pessoas caindo no funil são os mortos. Essas mãos enormes que você vê pertencem ao principado da morte. Este anjo da morte está reunindo almas falecidas dos 4 cantos da terra e despejando-as na boca da terra, que é esse funil giratório. Como o reino do inferno está exigindo a entrega de mais almas, o anjo da morte está enviando as almas dos falecidos na terra para a entrada do inferno. A morada dos mortos está em constante demanda por mais almas de homens, pois o diabo quer que o reino do inferno ganhe mais almas. Há mais pessoas indo para o inferno do que para o céu. A Bíblia diz em Isaías 5, verso 14: Portanto, o inferno expande suas mandíbulas, abrindo amplamente sua boca. Nele descerão seus nobres e massas com todos os seus brigões e foliões. Jesus disse: Os 12 funis que você vê são a entrada da terra. O Senhor disse: Aston, agora devemos entrar na boca do inferno para visitá-lo. Eu disse: Senhor, não precisamos. Eu direi ao mundo que o inferno é real. Não é importante para mim ir para lá. Eu estava dizendo isso porque estava horrorizado. Rapidamente começamos a descer para a boca do inferno.
Eu estava clamando ao Senhor, pois não queria ir para lá. Havia um cheiro insuportável e escuridão total na boca do inferno. Vi espíritos imundos que estavam acorrentados e presos nas paredes. Eles pareciam macacos, ursos, leões. Alguns deles eram humanos híbridos, humanoides, bestas e répteis que não existem na terra. Eu disse: Senhor, quem são essas bestas acorrentadas? O Senhor disse: Esses são espíritos malignos a serviço de Satanás. Eles aguardam as ordens do diabo. São demônios que destroem famílias na terra. Assim que o diabo lhes dá uma missão, a boca do inferno os vomita na terra. Enquanto descíamos para o inferno, esses espíritos malignos rugiam, assobiavam e faziam barulhos assustadores. Era horrível. Eles zombavam de nós e tentavam nos capturar, mas não podiam suportar a luz de Jesus Cristo. Irmãos, eu disse que no segundo dia dessa experiência, visitei as câmaras dos pecados sexuais. No terceiro dia, o Senhor veio e pousamos nas primeiras câmaras do inferno, que era a dos pecados sexuais. Passamos muitos dias naquela câmara. Estávamos em um corredor onde os portões das câmaras do inferno estavam alinhados. Ao olhar ao redor, vimos um portão que parecia não ter fim, onde estava escrito: Prisão de pessoas casadas. No portão, havia uma citação das palavras do Senhor em Mateus 19, verso 4 ao 6. Vocês não leram? Respondeu ele, que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Eu perguntei ao Senhor: Pessoas casadas também estão aqui? O Senhor respondeu: Estas são pessoas que não mantiveram os princípios e não respeitaram o processo do casamento. Elas estão aqui. Quando entramos neste lugar, vi um demônio sentado em uma cadeira. Ele estava tocando música mundana e balançando. Enquanto esse demônio cantava canções imorais de música mundana, vi outra porta ao lado que estava aberta. Quando olhei, vi que estava escrito: O lugar dos casais divorciados e recasados. Assim que entramos pelo portão dessa câmara, ouvi um som de discussão e briga. 2 homens estavam discutindo por causa de uma mulher. O primeiro dizia: Ela é minha esposa, não sua. Deixe-a em paz. Notei que essas pessoas estavam em decomposição e suas partes inferiores estavam submersas em um mar de lava. As 2 almas estavam agarrando a mulher, resultando em uma altercação. Perguntei ao Senhor Jesus: Por que essas pessoas estão brigando por essa mulher? O Senhor disse: Vamos nos aproximar. Quando nos aproximamos, o Senhor disse: Paz, aquietai-vos. Como resultado, os homens soltaram a mulher que estava exausta, pois todos a puxavam. Vi que ela estava deitada na lava em chamas. Era horrível ver um ser humano queimando como um peixe no fogo. Um dos homens disse ao Senhor: Mestre, não fiz nada de errado. Mas essa mulher não é uma boa esposa. Casei-me com ela legalmente. Pouco depois do nosso casamento, fui enviado para a guerra no leste do país e fui atingido na perna, mas não morri. No entanto, as autoridades nos abandonaram na linha de frente e informaram nossas famílias de que estávamos mortos. Como resultado, minha esposa se casou com esse homem que está lutando comigo aqui. Como fui ferido naquela guerra, não pude lutar na linha de frente. Cruzei a fronteira para Ruanda e tentei encontrar uma maneira de sobreviver. Acabei em Uganda e depois fui para o Gabão. Finalmente, viajei para a Europa, na Espanha. Não tive contato com minha esposa. 10 anos depois, voltei ao Congo para encontrar minha esposa, com quem havia me casado legalmente. Quando cheguei, descobri que ela havia se casado e tido filhos. Apesar disso, tive contato sexual com ela, mesmo ela estando com outro homem. Quando morri, vim parar aqui. Quando o primeiro homem terminou sua história, o outro começou a explicar ao Senhor: Eu não fiz nada de errado. Então, quando conheci essa mulher, eu a encontrei com filhos e ela me disse que seu marido estava morto na guerra. Eu disse a ela que a amava apesar do fato de ela ter filhos e que eu me casaria com ela. No final do dia, nós nos casamos legalmente. Eu não fiz nada de errado porque estou aqui. Jesus respondeu: Quando você se casa com uma pessoa divorciada, comete adultério.
Ao deixarmos essas pessoas, vi uma mulher que havia se casado com um homem vindo da Europa. Ela não sabia que ele havia se divorciado de sua esposa na Europa. Quando se conheceram, casaram-se rapidamente e começaram uma nova vida juntos. No entanto, quando ela morreu, foi condenada por se casar com um homem que era divorciado. Fiquei triste ao perceber que o homem havia cometido o erro ao se divorciar de sua esposa na Europa, mas a mulher inocente teve que pagar por comprometer sua vida com um homem que era divorciado. Ela estava em tormento por se casar com um homem que já havia se divorciado. Este foi um caso de novo casamento. Irmãos, havia inúmeros nesta câmara do inferno que eram pessoas casadas que se divorciaram e, devido ao novo casamento, foram condenadas. Vi um pastor neste lugar de tormento. Ele estava sendo pisoteado por almas que ele havia abençoado em cerimônias de casamento. Ele falhou em dizer a elas que o novo casamento era errado. Este pastor havia dito às pessoas que o novo casamento não era um problema. Então, ele abençoou os casamentos de pessoas divorciadas, e essas mesmas pessoas estavam pisoteando-o e acusando-o de validar o divórcio e o novo casamento. No entanto, a Bíblia diz que quando você se divorcia, deve permanecer solteiro até a morte do seu parceiro. Muitas pessoas ignoram as consequências do divórcio. Quando alguém está casado, apenas a morte pode separar os cônjuges, pois ninguém pode separar o que Deus uniu. A única justificativa aceitável para o divórcio seria a fornicação. Irmãos e irmãs, mesmo que seu cônjuge o insulte ou maltrate, é necessário buscar a graça divina para resolver o problema, já que o divórcio é permitido apenas em casos de fornicação. Nesta Câmara, havia homens de Deus cientes de que membros de suas igrejas haviam se divorciado, mas ainda assim continuaram a abençoá-los. Esses líderes religiosos eram culpados e condenados a sofrer neste lugar de tormento. Na verdade, esses homens de Deus sofrem os tormentos mais extremos nesta câmara do inferno, pois incentivaram e aceitaram casamentos de pessoas divorciadas. Esse tipo de pastor era abundante neste lugar. Eles abençoaram pessoas que se casaram novamente após o divórcio. Qualquer pastor que pregasse a favor do novo casamento e abençoasse pessoas divorciadas em novas uniões era severamente punido neste lugar. Nesta câmara do inferno, havia inúmeras almas que se divorciaram e se casaram novamente. Eu vi pessoas de todas as raças, cores, nacionalidades e línguas. Nesta câmara, observei um pastor suspenso, amarrado e acorrentado em uma varanda de fogo. Diante dele, havia uma Bíblia aberta que ele devia ler. Esse pastor havia se divorciado de sua esposa, alegando que ela não era a parceira adequada para seu ministério e que precisava se casar com uma mulher que complementasse melhor sua obra. Enquanto ele lia as escrituras sobre casamento e divórcio, era insultado e ridicularizado pelas almas condenadas atormentadas no fogo. Essas almas, em profunda dor, trocavam insultos ferozes entre si. Elas diziam ao pastor: "Cale-se, idiota! Você era um pastor, por que está aqui? Como ousa falar conosco sobre questões matrimoniais? Você não tem autoridade para nos pregar o evangelho aqui." Enquanto essas almas o insultavam, ele também começou a insultá-las de volta. Irmão, toda vez que um homem de Deus abençoa alguém que está se casando novamente, ele está desobedecendo a lei divina. Ele deve se arrepender. Sempre que os membros da igreja comparecem ao novo casamento de um irmão ou irmã, eles também estão se colocando sob condenação. Irmão, você não deve participar dos casamentos de pessoas divorciadas. Você estará participando do pecado delas, validando-o e concordando com ele, pois o Senhor não valida tal união. Atos 17, verso 30 ao 31. Portanto, Deus, levando em conta os tempos da ignorância, agora ordena rigorosamente que todos os homens, em todo lugar, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que destinou, tendo dado prova a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O Senhor é contra o novo casamento. O Senhor disse: O diabo escolheu a autoridade estabelecida para influenciar os homens. Ele está usando o governo político e as leis do país para impor seu sistema a fim de capturar as almas dos homens. Mas a Escritura é o caminho. Quero dizer aos filhos de Deus que este ano é o ano da santificação, da retidão e da santidade. Se você gostou do vídeo, dê um like.
Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.